Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos falar sobre algumas unidades de tratamento anaeróbio. Aqui eu vou falar da fossa séptica e do filtro anaeróbio. A fossa séptica vai ser constituir um tanque, né? Ele vai ter outras denominações, de tanque séptico ou de canto de gestores. E aí, como o próprio nome diz, você vai ocorrer então a sedimentação, né, de sólidos e a decantação, né, do efluente. Os sólidos que são sedimentados aí, você vai ter lá, entre eles ali, você vai ter a sedimentação de micro-organismos lá desse sedimentado, e aí por meio dessa forma lá você vai ter então também a degradação de matéria orgânica, a parte da matéria orgânica. Uma coisa que é interessante aqui é que esse sistema aí, particularmente, ele não precisa de tratamento preliminar. Por quê? Porque a própria sedimentação, você já faz a sedimentação desse tanque, você já tem o acúmulo também de materiais grosseiros e areia eventualmente. E, enfim, é um tanque também, ele pode ter um ou dois compartimentos, né? Então, aqui tem dois exemplos aqui, em cima aqui com uma câmara, né? Como ele vai ser um decanto de gestor, né, um sistema de decantação, a gente vai ter que ele vai ter um tempo de detenção bem elevado para que ocorra a sedimentação. É importante aqui, como ele é um decantador, ele também não ter curto-circuito hidráulico. E também, como você tem lá o efluente ele vai produzir também óleos e graxas, então vai formar uma escuma pelos óleos e graxas que vão flotar até a superfície. E é importante também isso aqui ficar retido dentro dessa fossa séptica. Então, aqui é importante que você tenha essa entrada ou com anteparo aqui, né? Ele vai ter um anteparo logo de cara, aí a água vai fazer esse caminho submerso, vai aqui pelo fundo, e depois ele também tem a saída aqui submerso. Também aqui para não estar coletando aqui, né, esse material flotado da superfície. Uma outra forma aí é você colocar uma tubulação em T, mesma coisa, ela vai estar entrando aqui ao fundo, né? Aqui é com duas câmaras, né? E aqui também a saída em T também, por quê? Para não remover os óleos e graxas que estão flutuando na superfície. Outro aspecto importante também disso aqui estar direcionado para baixo é para evitar o curto-circuito hidráulico. Porque se você não tem aqui esse anteparo, né? Você tem essa entrada desse jeito aqui, o caminho, né, que o líquido vai fazer, ele vai seguir toda essa camada superficial e não vai percorrer o volume todo ao fundo. Então você tem um encurtamento, né, do caminho percorrido, e aí você perde em eficiência de tratamento. Você vai ter o curto-circuito hidráulico, né, e aí o sistema ele vai perder em eficiência. Também por isso que é importante se desviar isso aqui então para o fundo, né, ou ele lançar aqui diretamente no fundo, de forma que ele percorra toda a extensão aqui desse tanque aqui, né? Bom, esse aqui é um exemplo, você vai ter vários outros exemplos, mas que se valham, né, dessa ideia de você não ter o curto-circuito hidráulico e você aproveitar e percorrer todo o volume aí do tanque. No caso que quando você tem duas câmaras, é mais interessante aqui, porque aí a primeira câmara vai ser o tratamento preliminar, que ocorre aqui óleos e graxas, sedimentação de partículas, areias, né, fica aqui. E a segunda câmara, né, vocês vão ver que aqui a passagem também é submersa, né, ela vai ter mais a matéria orgânica, quando você tem mais versão aqui de matéria orgânica. Ainda assim, né, é um sistema que tem uma eficiência muito limitada para a remoção de matéria orgânica em esgoto, então de 30% a 35% de TBO. Mas é um sistema muito simples, porque é um tanque, fica enterrado, e ele não exige muita manutenção, é só chamar um limpa-fossa para remover o excesso de lodo. Lembrando também, excesso, né? Porque vocês também têm que manter aí um resto aqui de lodo no fundo da fossa, porque o agente, né, é o próprio lodo que está ali depositado. Então você só chama o limpa-fossa para remover o excesso, né? Esses caminhões aqui. E aí depois a gente tem as normas aqui, tem a NBR da BNT aqui, direcionando aqui o projeto de fossa e das unidades complementares à fossa séptica aí. Vantagens aqui, né? Você tem uma área requerida bem pequena, né? O custo de implantação disso aqui é bem baixo, né?
praticamente não vai ter gasto com energia elétrica, eventualmente só se tiver um bombeamento, se não é zero mesmo, né? A operação, construção lá e manutenção é simples. Como é um sistema anaeróbio, a produção de lodo é baixa. Lida bem com variações de carga, porque ele é um tanque ali que tem um TDAH bem elevado, aqui, ó, 12 a 24 horas, né? E tá. Bom, aí aqui já também um pouco alguns parâmetros, né? Isso aqui lá tirado ele da norma, né? Geração de comprimento e largura interna mínima, né? Profundidade útil, tal, né? Volume é importante aqui a questão do detenção hidráulica, é o de detenção hidráulico dessa unidade, de 12 a 24 horas, que é um tempo aqui bem elevado aí, né? Última coisa aqui, gente, em relação à retenção celular, né? Retenção celular nessa unidade, bom, primeiro, a biomassa, né? Qual que é a forma que a biomassa vai se encontrar aqui? Vai se encontrar na forma de biomassa suspensa, né? Enfim, sedimentada no fundo, mas biomassa suspensa. E aqui no caso, o que vai ser responsável pela retenção celular vai ser a sedimentação dessa biomassa suspensa no fundo do tanque. E inclusive é por isso também que isso aqui é bem limitado, porque só tem o contato aí do efluente com o material que está no fundo. Que a gente tem um contato aí com os micro-organismos tanto quanto limitado. Por isso que também isso aqui não é um pouco menos eficiente. E aí depois a gente tem o filtro anaeróbio. O filtro anaeróbio vai ser uma unidade no qual você vai ter uso de material suporte. Então aqui a gente tem o crescimento aderido. Então você vai ter um biofilme anaeróbio. E aí você pode ter uso de brita, escória, fumo de bambu, carvão, enfim, N materiais, né? O fluxo ele pode ser ascendente ou descendente, né? Então tem aqui no fluxo descendente, né? Você tem aqui um tubo perfurado, aqui o líquido vai escorrendo. Isso aqui vai estar tudo preenchido aqui com água, né? Para estar anaeróbio. E aí depois aqui ele sai, então, completado por aqui. Essa parte aqui é só para descarga de lodo de fundo, né? E o ascendente, então você tem uma laje falsa, né? Ela é perfurada, vai no sentido ascensional. Você tem uma canaleta de coleta, né? E para tirar remover o lodo de excesso, né? Você tem uma tubulação para acessar o fundo, também a laje de fundo. Aqui é um exemplo, né, de brita que pode ser utilizado então nesse meio filtrante. Esse sistema aqui, ele funciona bem ali para remover matéria orgânica dissolvida. Ele combinado com a fossa cética ele vai funcionar muito bem, né? Ele consegue remover até 85% da DBO, né? Mas é um sistema que ele precisa, assim, enfim, aí combinado com a fossa cética é interessante porque ele também vai atuar como tratamento preliminar que é necessário para esse sistema. Por quê? Como você tem a passagem por esse leito de material suporte, que pode ser brita, pode ser, enfim, qualquer outros materiais, não pode haver materiais grosseiros aí, papel de bala, camisinha, outras coisas aí, né? E também muito menos areia, que são materiais que podem entupir esse leito aí do filtro anaeróbio. Então, por isso que é importante o tratamento preliminar para garantir o bom funcionamento, senão vai entupir o filtro e aí ele vai começar, enfim, né, matar, você não vai conseguir ter o bom funcionamento dele. Em relação ao partido operacional, também de novo é só remover o lodo de excesso, né, daquelas válvulas de descarga ou tubulações de excesso, né, e a norma lá é aquela norma lá de tratamentos complementares à fossa. Inclusive tem vários tratamentos e entre os tratamentos que está lá, um deles é o filtro anaeróbio. O TDAH, isso aqui também é de 12 a 24 horas. O material suporte, enfim, né, usualmente é brita, porque aí é um material mais barato, né? Mas como eu falei, você pode ter outros materiais aí. Tem que ter alguns cuidados de ver se o material não vai se desmanchar aí ao longo do tempo, né? Se tem aí uma boa adesão do biofilme. E também a questão principalmente do custo do material, né? Você tem aqui anéis plásticos aí, que são vendidos aí como material suporte, só que assim, tem aí uma boa eficiência de formação do biofilme, contato, tudo, né? Só que são materiais também mais caros. Então, por isso que, e aí dependendo do contexto que você for utilizar, pode ser não
acaba não sendo interessante, lógico, né? Às vezes, se você quiser um filtro anaeróbio de alta taxa, né, e aí se justifique, pode ser que se justifique o custo, né, do material suporte. O importante é que esse material ele tem uma granulometria uniforme para que você tenha uma porosidade ali, os interstícios aí vazios aí grandes aí para passagem do efluente, né? E aí você tem grandes vazios e aí todas aquelas coisas, aqueles parâmetros aí de mecânica dos solos, né? Bom, aí as fontes bibliográficas, recomendo aqui também a leitura aqui desses capítulos aqui lá do livro do ProSab, né? É bem assim como a norma também para entender os parâmetros de dimensionamento dessas unidades, né? É isso, gente. A gente se vê nos próximos vídeos.